Boa tarde, galera. Segundo vídeo do canal. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os santos, como é que, se você não é católico, como é que os santos funcionam pra gente. E vou responder também como é que funciona a veneração, que tem certos cristãos que confundem com adoração, mas até o final do até o final do vídeo, eu vou ter explicado. Mas primeiro, é, queria dizer, para contextualizar, existem pessoas que acreditam que, que o Santos não. Depois que quando você morre, você não consegue interceder, você não consegue. Você não consegue interceder por pedidos das pessoas aqui da Terra. Mas antes da gente. Tem um versículo que refuta isso. Mas antes da gente chegar nesse versículo, eu queria ir num versículo muito famoso, muito importante, que é distorcido, é mal interpretado por alguns irmãos evangélicos, que é a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e aí vai o versículo 6. Mas o que os protestantes dizem é que os santos não podem interceder porque só há um mediador. E o que a fé católica diz sobre isso? A fé católica diz que sim, só há um mediador, tá bem claro aqui. Só que acontece que mediador e intercessor são coisas totalmente diferentes. Não totalmente diferentes, mas são coisas diferentes. Eu anotei aqui e eu vou explicar. Mediador é alguém que atua como intermediário para facilitar a comunicação ou resolver conflitos entre duas ou mais partes. Intercessor é alguém que intervém em favor de outra pessoa, geralmente em situações que envolvem súplicas, pedidos ou defesa. Então, só explicando agora de uma forma mais simples. Mediador é alguém que busca acordo entre duas partes. É alguém que busca acordo entre duas partes. Intercessor é alguém que age em prol de uma das partes, entendeu? Então, essa é a grande confusão que alguns cristãos fazem nesse versículo, porque, como eu expliquei, mediador não é a mesma coisa que intercessor. Nós católicos entendemos, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, mas existem intercessores. E, bom, se a gente levasse esse versículo ao pé da letra, a gente não poderia, por exemplo, eu não poderia pedir pro meu irmão: pô, irmão, tô passando por uma dificuldade na minha vida, reza por mim, por favor, ora por mim para minha vida melhorar, para eu passar por cima dessa dificuldade. Se a gente levasse esse versículo ao pé da letra, a gente não poderia fazer isso, não poderia pedir para os nossos amigos, para o padre, ou os protestantes para o pastor, rezar pela nossa vida, pela nossa dificuldade. Mas com essa explicação que eu dei, de que mediador não é a mesma coisa que intercessor, refuta esse pensamento. Agora, o que os protestantes eles não acreditam é que os santos podem interceder lá do céu. Alguns acreditam que os santos estão mortos, outros acreditam... quer dizer, uns acreditam que os santos estão dormindo, outros acreditam que eles só não podem interceder mesmo. Mas, enfim, eles acreditam que eles não podem interceder, os dois. Mas agora, vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que vai explicar que nada pode separar a gente de Jesus. Nem a morte, nem nada. Mas eu vou ler o versículo aqui, 1 minuto. Vamos voltar aqui, né, para Romanos. Estávamos na primeira carta de Timóteo. Aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Está escrito: Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse versículo já refuta essa ideia de que
já refuta essa ideia de que quando a gente morre ou em qualquer estado que a gente esteja, a gente está separado de Jesus. A partir do momento que a gente recebe o batismo e se torna membro da igreja, a gente é filho de Deus, a gente tem esse contato com Jesus Cristo. Então nada pode separar. E, bom, dito isso, agora a gente vai para os versículos que mostram pra gente os santos atuando em prol da gente, nas orações dos santos que estão todos no Apocalipse. E vamos lá, o livro do Apocalipse. Bom, eu separei aqui 4 versículos que mostram orações dos santos. E aí, o primeiro versículo está no Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Então já está explícito aqui as orações dos santos, como diz aqui. Está falando aqui que são as orações dos santos. Agora vamos para o capítulo 6, versículo 9 e 10. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários, e clamavam em voz alta, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então aqui a gente vê os santos rezando, conversando com o Senhor. Já mostra aí, né, a intercessão dos santos. E mostra que quando eles estão no céu, quando já está no céu, você não tem uma barreira entre você e Deus. Você tem total liberdade para conversar, para falar com Deus, para rezar. Agora capítulo 7, versículos 13 a 17. Agora esse daqui vai ser um pouco mais longo. Versículo 13. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: Esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. E ele me disse: Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem, dia e noite, no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Então, tá aqui falando bem claro, né? Tem alguns protestantes que quando chegam no Apocalipse, eles falam: mas isso daí não tem como a gente levar ao pé da letra, porque eles dizem que não tem como a gente levar ao pé da letra, porque o Apocalipse é muito interpretativo, mas, tá super claro aqui, tá falando que, por isso, no versículo 15 do capítulo 7, por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Então, assim, não tem nem o que dizer, né? E agora o último versículo, capítulo 8 do Apocalipse, versículo 4. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Então, tá provado aí com as Sagradas Escrituras a intercessão dos santos. Tentei explicar a confusão daquele versículo da primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, do mediador, que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E agora eu vou explicar da veneração que eu falei no começo do vídeo. Que aqui, na Igreja Católica a gente só adora a Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E muitos irmãos, eu já expliquei isso no último vídeo de imagens, mas é que tem uma grande confusão, porque o jeito que os protestantes adoram, geralmente não tem problema nenhum nisso, por exemplo, fazendo músicas,
rezando diretamente para Deus. Esse é o jeito de adorar deles. E nós também adoramos dessa forma, só que não é o único jeito. E adoração, por exemplo, eu já expliquei isso no último vídeo, mas, por exemplo, se eu me ajoelho para amarrar o cadarço, eu não estou adorando tênis. Então, não é porque eu estou ajoelhado, por exemplo, perante uma imagem, que eu estou adorando a imagem. Eu só estou demonstrando um sinal de respeito ao santo daquela imagem, entendeu? Então, e na Igreja Católica a gente tem a latria, né? Que é a adoração, que, como eu já disse, é a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a veneração tem, na nossa igreja, a Igreja de Cristo, né, tem 3 graus. O grau mais forte da veneração é a hiperdulia, que é a veneração máxima dada a Nossa Senhora, porque ela é mãe de Deus e não tem pecado, ela não tem pecado, foi virgem a vida inteira, então também subiu ao céu com o corpo. Então é a veneração máxima que a gente tem. Depois de Nossa Senhora, a gente tem uma veneração também muito grande, mas menor, que é para São José, que é chamada de protodulia. Então, de Nossa Senhora é hiperdulia, para São José é protodulia. E a veneração dada aos restantes dos santos é chamada de dulia. Então, latria, que é a adoração, que é o culto à Santíssima Trindade. Hiperdulia veneração à Nossa Senhora, culto de veneração à Nossa Senhora. Protodulia, culto de veneração para São José, um pouco menor, a veneração é menor do que de Nossa Senhora, e menor ainda, mas também importante, a dulia, que é a veneração aos demais santos. Então é isso, espero ter ajudado, ter tirado alguma dúvida. Obrigado pela atenção e é isso, a gente se vê.